costumam tirar aquela imagem de antagonista do vampiro, né, de que existia antes, eu não sei, de pessoas uma modernização, imaginarem que o vampiro é uma figura do mal. Acontece mesmo, não só no vampiro, como também acontece nas bruxas, porque hoje em dia nenhuma bruxa pega asa de morcego para fazer o padrão, a gente já comentou aqui no outro programa também. Não vão achar isso uma coisa muito legal. E como tudo hoje em dia é moderno, então está se modernizando, as bruxas também passaram por isso, hoje não é mais bruxas, é o Wicca, né? Então ficou uma coisa assim mais light. Hoje andam andando de carro, elas não... lógico, elas têm os seus poderes elementais ali com a natureza. Bruxas e vampiros, você vê alguma relação? Não há sacrifício. Não há sacrifício. Não há sacrifício. O vampirismo também tinha que ser mudado também. A imagem é muito negativa. E o sangue dentro do vampirismo? Como você vê essa questão de... Muita gente acha que é exatamente por isso que acha que o vampiro é uma figura que passa terror, né, que passa pavor por causa do sangue, que se alimenta de sangue. Como você descreve isso nos seus contos? Olha, toda cultura tem esse lado do sacrifício de sangue, né? Então, não só as culturas, mas toda a história também se fala, tem alguma coisa sobre sangue. Então, vampiros, eu acho que não vai sair esse fato de que vampiro precisa de sangue. É uma fraqueza dele, é uma fraqueza. Essa fraqueza vai durar muito. Já saiu a fraqueza da cruz, que não é todo vampiro que vai fugir da cruz. O Blade mostrou muito isso, né? O Blade ele é um vampiro, né? Ele não é um vampiro. Ele nasceu através de alguém que mordeu a mãe dele e ele nasceu, depois por isso que ele é um vampiro. Ele anda de dia. Aquele que anda de dia, o fã de Blade. Então, eu fico curioso com isso, porque todo mundo acha que o vampiro sempre vai ter a fome do sangue, porque é através da fome do sangue que ele se alimenta e que ele se aproxima da comunidade. Porque ele precisa das pessoas perto dele. Não é que nem o lobisomem, que ele entra onde ele quer e faz o que ele quer, né? O vampiro precisa da licença para ele poder entrar na casa das pessoas. Ele também não pode então ele tem que ser amigo, ele tem que ter aquela sedução que envolve o vampiro, daquele jeito que convide para entrar. O vampiro é uma figura extremamente sedutora. Sabe de onde que veio isso? Porque também a gente queria depois que a gente abordasse sobre os clãs. Eu não sei se tem alguma relação com os clãs, mas o vampiro é uma figura extremamente sedutora. As mulheres, inclusive agora com o ator do filme, né, com o Edward, com o vampiro de Crepúsculo, tiveram mulheres que me morde, assim, mostrando o pescoço. É uma coisa que realmente deixa principalmente o público feminino total isso. O vampiro, ele tem que ter esse lado sedutor, como eu já disse, por causa ele precisa se manter perto das pessoas mesmo, ele precisa conquistar facilita também as pessoas. Então, é muito mais fácil o vampiro ser sedutor, porque ele não precisa pedir, as pessoas se oferecem para ele. Quando existe aquela oferta, o vampiro fica muito mais tranquilo, né? Porque o vampiro só faz assim com a mão e a pessoa pega a mão, já sai, ele não precisa dizer mais nada. Porque essa é a vantagem do vampiro, ele vai ter sempre uma fonte de alimento. Porque a pessoa que vai cair na conversa do vampiro vai achar que ele está apaixonado. Não é bem por aí. Né? E as vítimas elas vão se multiplicar, porque ele sempre vai dar aquela cara de a primeira paixão da minha vida. Inclusive na trilogia de Blade, o terceiro filme, Blade Trinity, né? Sim. Nossa, a imagem Drake, né? O Drake. O Drake lá, ele tem ele faz uma refeição lá, depois que tem 15 copos lá pelo chão, é uma coisa assim. Realmente. E o Drake, você me lembrou agora que o Drake Stoker, que é o irmão do Bram Stoker, o neto do Bram Stoker, vai fazer agora a continuação do livro Drácula, que já tem 112 anos. Nossa, é muito tempo, né? Muito tempo. Ele faz parte da família do Bram Stoker, então ele reuniu todos os apetrechos que tinham sobre o livro antigo do Drácula e resolveu fazer uma parte 2, uma continuação para aquele livro. O Drake Stoker está bem falado, esse Drácula 2 está bem cotado, o pessoal está acreditando mesmo no livro, acho que vai sair Drácula 2 mesmo. Isso tem inspiração para muitos autores. E falando em inspiração para autores, queria ver com você, de onde que vem, além, claro, de você ser especialista no assunto, mas de onde que vem assim, tanta inspiração para tantos contos, tanta coisa bacana que tem na internet? Então,
Como Eu você escrevo escreve? assim, desde 96, 97, né? Eu entrei quando eu comecei a entrar nesse mundo da internet, não existia ainda, faltava pouco tempo para entrar na internet geral do Brasil, começou por essa época. Aí eu escrevia muito assim, contos pequenos, porque a gente não tinha aquele sistema de e-mail, né? Então era tudo ainda cabo, era uma coisa Era muito tudo muito complicada, devagar. tudo O devagar. vampiro hoje tá Então você tem que moderno. escrever muito pouco para o pessoal te ler. Então eu fazia contos pequenos, e eu mandava para o pessoal, eles gostavam. E até hoje foi assim. E hoje eu tenho mais de 400, 500 contos na internet espalhados por todo mundo. E era legal porque naquela época não existia contos de vampiros, existia assim, era contos de terror ou poemas de vampiros, mas os poemas eram traduzidos de fora, que eles colocavam lá, então era muito pequeno mesmo o público que realmente queria escrever sobre o assunto. Eu fui um dos pioneiros a O escrever, crescimento e depois, foi médico. foi, porque depois quando eu fiz o site, que era Contos dos Vampiros na época, aí trouxe muitos amigos, sabe, muitas pessoas que escreviam também, acabei conhecendo, aí a gente acabou se juntando e falou, vamos montar um grupo para todo esse pessoal de leitores, escritores, aí a gente montou o Tinta Rubra, em 2000. A gente montou em 2000 Tinta Rubra. E esse grupo reuniu todos os escritores e leitores que existiam na época. Quer dizer, começou a ter um ponto, entendeu? Foi um fio que foi puxando e foi trazendo várias aí pessoas. começou as reuniões, começou os encontros, aí eu comecei a levar as pessoas que escreviam, os escritores, para as casas noturnas, para divulgar o trabalho deles, para mostrar os livros. Aí Mas também... todos escrevendo sobre o mesmo tema ou... Não, era vampiros. Eu gostava muito sobre vampiros. Meu site, comecei a criar o site exatamente para vampiros mesmo, né? Não existia assim, tipo, Olhinho Terror. Existia vampiros. Se era vampiro, estava valendo. Então, e aqui no Brasil começou a aparecer mesmo muitos escritores sobre o assunto em 2002. 2002 explodiu. Nossa, já hoje tinha então tá bastante escritor. Aí os escritores começavam a procurar as editoras. Hoje tem bastante editoras também que acreditam no trabalho do povo brasileiro para escrever sobre o assunto. Tem alguma autora assim que você se inspirou, embora você, né, seja um dos pioneiros na questão dos contos, mas tem alguém assim que você fala, não, esse é um grande nome dentro da literatura vampírica no Brasil? Aqui no Brasil, como eu comecei a escrever muito lá para trás, então os novos escritores ainda não existiam na época que eu escrevia. Eles escreviam também, mas eles não divulgavam para todo mundo, colocavam na gaveta para lançar um livro já direto. Eu não. Meu trabalho era fazer contos para a internet, para o pessoal ficar lendo. Né? E esses que eu conheci depois, que eu conheço todos eles, ainda bem, eles gostam muito do meu trabalho também, eu divulguei bastante, divulgo até hoje. Eu acho legal, assim, tipo, eu gosto do Bram Stoker, eu acho legal, eu acho que dali foi que começou tudo, pra mim não foi tanto o Polidori, não foi o Sheridan Le Fanu, que escreveu antes do Bram Stoker, né, teve esses dois. Eu gostei mais do estilo do Bram Stoker e depois da Anne Rice, eu comecei a ler Anne Rice, que foi o que eu gostei mais. Aí depois, pra frente, aí eu comecei a conhecer a cultura brasileira, assim, começaram a mandar os livros pra mim, e eu vi que estava muito legal, sabe? Eu falei, pô, quer dizer, dos contos que eu escrevia, dos livros que os brasileiros estavam fazendo, era muito legal. E valia a pena levantar a bandeira por eles, porque eles estavam falando alguma coisa que tinha a ver com as lendas, com o que passava na televisão, com gibi, jornal, revista. E tava tudo. Quando teve a época do Beijo do Vampiro, aqui o Brasil virou praticamente um país de vampiros. Nossa, né? Senhora. Foi a família lá, a principal lá, era um sucesso total. Todo mundo gostava de vampiros. Então, tudo começou... Vamp, né? Que Vamp também deixou... Vamp também deixou... Vamp foi uma... Quem não lembra da Natasha? A Natasha... Nossa, o Vladimir... Ela ainda é um ícone, né? Todo mundo... O que tem de Natasha ou Nath Vamp na internet, nossa, por causa dela. Virou um nome, assim, um codinome. A Natasha incentivou muito brasileiro também a escrever, porque eles pegaram muito a linha dos Garotos Perdidos, sabe? Era o estilo dos Garotos Perdidos da época de 80. E eu acho legal essa cultura gótica com vampiro com o rock dos anos 80. Eu acho que combina uma mistura muito. legal. Nossa, combina demais. Então,
Esse é o tipo de receita que muita gente não larga, entendeu? Alguns gostam de escrever o estilo do Edward Cullen, que é um vampiro menos poderoso, mas